Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. É sempre um privilégio, uma alegria, um regozijo estarmos na casa de Deus, estarmos na igreja para cultuar ao Senhor, como nós estamos fazendo aqui nesta noite. Eu louvo a Deus pela sua vida, por estar conosco. A você também que nos acompanha na sua casa, que você também possa ser ricamente abençoado por Deus, através da exposição da sua palavra. Neste momento você também pode acompanhar. Eu peço que você abra a sua Bíblia também neste texto, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 20. Os irmãos mesmo assentados, acompanhem a leitura com toda a reverência que a ela é devida. E nos diz assim o evangelista Mateus, que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos, de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Nós temos esse texto, irmãos, muito precioso. Um texto também muito rico. E nesse texto nós temos aqui um espelho, um retrato do projeto do reino de Deus na terra. Nós temos aqui pelo menos três aspectos deste belíssimo projeto do reino de Deus na terra. E Mateus nos apresenta aqui esses três aspectos para nós. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos, dizendo para vocês que Jesus, seguindo o projeto de Deus, Jesus está construindo o reino de Deus na terra. Essa é a boa notícia. Jesus está construindo, edificando o reino de Deus na terra. Qual é o primeiro aspecto que eu quero destacar para os irmãos nesse texto aqui? É que Jesus está construindo o reino de Deus na terra. Em primeiro lugar, Ele está fazendo isso através da salvação de pecadores. Jesus está construindo o reino de Deus salvando pecadores da condenação ao inferno. Guarde esse primeiro ponto na sua mente. Vamos entender melhor. É interessante o diálogo aqui que Mateus apresenta para nós entre Jesus e os discípulos. Aqui nós temos duas classes ou dois grupos. Temos de um lado o povo, a multidão, de gente, que é descrita aqui por Mateus como o povo. E na outra ponta, ou outro destaque, nós temos os próprios discípulos de Jesus ali,
os apóstolos, aqueles que eram mais íntimos de Jesus, que estavam recebendo os ensinamentos de Jesus diariamente, a todo momento, a todo instante. E Jesus então resolve fazer essa pergunta. É claro que tudo que parte de Jesus não é à toa. Tem um propósito, tem um ensinamento por trás. E então ele faz a primeira pergunta. Os discípulos ali em volta dele, diante dele, e ele se dirige aos discípulos e pergunta: que diz o povo? Que diz as pessoas lá fora? Ser o filho do homem. O que eles dizem a meu respeito? Eles sabem quem eu sou? E o que eles dizem sobre isso? Então você tem aqui algumas respostas que os discípulos dão para Jesus Cristo. Eles dizem: olha, uns dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias, ou Jeremias, ou alguns dos profetas. Vejam que eles dão várias respostas, mas nenhuma é verdadeira. Significa que o povo realmente não conhece a Jesus Cristo. Apesar dele estar diante do povo, apesar das pessoas o verem, o ouvirem, a resposta que eles mesmos dão a essa pergunta confere a sua ignorância com respeito a Jesus Cristo. Mas Jesus não está tão interessado nas multidões aqui nesse momento. Certamente ele está mais interessado no seu grupo, nos seus discípulos. E ele então se dirige quase que de imediato. Imagino que talvez ficaram até assustados, foram pegos de surpresa, porque Jesus queria saber não apenas o que o povo pensava a seu respeito, mas Jesus queria saber também o que os seus discípulos pensavam também a respeito de Jesus. Se essa pergunta fosse para você, qual seria a resposta? Jesus então se dirige para os discípulos e pergunta então para eles: mas vós, quem dizeis que eu sou? E assim, irmãos, como de imediato foi a pergunta de Jesus para os discípulos, de imediato também foi a resposta desse apóstolo, o apóstolo Pedro, para Jesus Cristo. E a resposta do apóstolo Pedro foi uma resposta certeira e belíssima, perfeita. O apóstolo Pedro diz: tu és, quem mesmo? Pedro diz: o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, que maravilha! Alguém sabe de fato quem é Jesus? Alguém está capacitado a responder a resposta correta? E este foi Pedro. É interessante que Pedro, justo Pedro, por que Pedro? Pedro, apesar do seu temperamento, que não é nenhum demérito, pois todos nós somos pecadores e temos os nossos defeitos, Pedro está sendo preparado para assumir a liderança dos apóstolos. Então, quando Pedro responde essa pergunta aqui, certamente ele está representando todo o grupo. Ele está representando os discípulos de Jesus ali naquele momento. E ele responde: tu és o Cristo. Na verdade, essa resposta de Pedro é uma verdadeira confissão. Não é apenas a resposta correta. É a confissão de fé de Pedro. Ele reconhece que aquele que está diante dele é o Deus encarnado. Tu és o Deus encarnado. Que Pedro sensacional. Será que ele merece o nosso aplauso? Porque ele respondeu a pergunta corretamente, de maneira imediata e corretamente. Observe o que Jesus vai dizer para ele. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és,
Você é feliz, Pedro. Você tirou nota 10. Você respondeu corretamente. Mas Jesus não está elogiando Pedro por causa disso. Jesus está dizendo: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aqui está o mistério também revelado, né? Da resposta de Pedro. Por isso que nós devemos entender, irmãos, que essa resposta de Pedro foi uma verdadeira confissão. Ele revela que Jesus é o Filho de Deus, mas ele também crê que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus explica isso. Por que ele revela? Por que ele agora reconhece que Jesus é o Filho de Deus? Jesus explica, não é porque Pedro é mais crente do que os outros discípulos. Não é porque Pedro aqui, ele tem uma capacidade intelectual maior do que os outros. Nada disso. Mas Jesus vai dizer: olha, você respondeu corretamente, porque a você foi revelado a resposta correta. Você reconheceu quem é Jesus Cristo, porque Deus iluminou a sua mente e o seu coração para que você reconhecesse que você está diante do Filho de Deus. A Pedro, meus irmãos, foi revelado que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, a ponto dele fazer essa declaração, a ponto dele fazer essa confissão de fé genuína, verdadeira, representando a confissão de fé de todo aquele que crê em Jesus Cristo, também não apenas dos seus discípulos. Mas isso só foi possível porque Deus quis revelar na sua mente e no seu coração quem era Jesus Cristo. O povo não foi capaz de reconhecer Jesus Cristo, apesar de verem e testemunharem o poder de Jesus tantas vezes. Eles não foram capazes de reconhecer. Não foram capazes de confessar a sua fé nele. Estavam cegos e permaneceram cegos. Estavam mortos espiritualmente e permaneceram mortos espiritualmente. Mas aqui está um homem que agora reconhece. Mas Jesus está explicando que isso só foi possível por causa do poder de Deus, porque o Espírito Santo o revelou que Jesus é o Filho de Deus. Meus irmãos, não é possível o ser humano pecador reconhecer a Jesus Cristo e, muito menos, confessar, crer nele, se do alto não lhe for dado esse dom. O que Pedro recebeu foi o dom da fé. O que Pedro recebeu foi o presente maravilhoso, gracioso do nosso Senhor Jesus Cristo, ali diante dele. É por isso que Paulo em Efésios vai escrever a respeito da fé, dizendo que a fé é dom de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É por isso também que Jesus Cristo vai dizer a Deus, vai dizer diante dos discípulos, na sua oração a Deus. Olha que oração maravilhosa Jesus faz com respeito ao dom da fé que você recebeu também. Com respeito à salvação que você recebeu também. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus agradece a Deus. Agradece o quê? Ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Você é esse pequenino, é essa pequenina, por quem Jesus está dando graças ao Pai. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O pecador só é capaz de confessar, crer em Jesus Cristo e segui-lo se do alto lhe for aberto os seus olhos, se do alto lhe for ele receber no seu coração a conversão, o convencimento que vem do próprio Deus, através do dom da fé que só Deus
pode dar. Então, irmãos, não foi mérito do apóstolo Pedro. Não foi a sua capacidade intelectual. Não foi graça de Deus sobre a vida dele e dos demais discípulos e de todos nós que também estamos aqui nesta noite. Não foi mérito nosso. Não foi a sua capacidade para crer. Não foi o seu coração inclinado a ser bonzinho, a ser gracioso para com Deus, mas foi a misericórdia, a graça de Deus que te alcançou. Se você crê e confessa ser Jesus Cristo o teu Senhor, o teu Salvador. É graça. Olha que interessante. As duas classes, ou os dois grupos, tanto dos discípulos quanto do povo, ouviram os ensinamentos de Jesus por muitas vezes. Significa que eles receberam um chamado externo para seguir Jesus, para crer em Jesus. Mas o chamado externo não é suficiente. Se não houver o chamado interno do Espírito Santo, que faz com que o pecador se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. O povo não foi alcançado pela graça de Deus. Você foi alcançado pela graça de Deus. Por isso você está aqui nesta noite. Porque Deus olhou para você e teve misericórdia da sua vida. E no seu propósito eterno, Ele resolveu te conceder a fé para que você pudesse crer nele. Ele resolveu abrir os teus olhos, o teu entendimento, para que você agora olhasse para Jesus Cristo através da sua palavra e reconhecesse Jesus Cristo como o teu Senhor, o teu Salvador. Deus é quem operou no teu coração e na tua mente a verdadeira conversão, e de maneira que ninguém pode te convencer do contrário. Você foi radicalmente transformado pela graça de Deus, a ponto de você não abrir mão da sua fé, ainda que você tenha que perder a sua própria vida terrena. É graça de Deus sobre a sua vida. Mas Jesus continua falando nos dias de hoje, continua fazendo esse chamado externo, pregando o Evangelho através de mim e de você. Alguns entendem, alguns reconhecem, alguns confessam, como Pedro fez, mas outros desprezam, rejeitam, perseguem. Nesse sentido, o apóstolo Paulo nos ajuda a entender esse contexto quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18. Ele diz a respeito desse ministério de pregar, que é de todos nós. Testemunhar de Jesus, pregar o Evangelho. Uns dão atenção, outros rejeitam, ridicularizam. Paulo vai dizer, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para alguns, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados pelo próprio Deus, tanto judeus, não importa se é judeu, se é grego, não importa se é brasileiro, se é japonês, não importa se foi chamado por Deus, para estes nós pregamos a Cristo. E quem é Cristo para estes? Poder de Deus e sabedoria de Deus. É a melhor coisa que o pecador pode receber nesta vida. É o melhor presente que o pecador pode receber nesta vida. Mas isso só é possível pelo propósito e pela vontade do nosso Deus, o nosso Pai. Um teólogo chamado Sproul, ele tem uma frase que eu achei muito interessante. Ele vai dizer assim com respeito à salvação na tua vida. Olha o que ele diz. Deus lhe revelou um mistério. Deus fez isso com você também. Deus lhe revelou um mistério. Ele deixou claro para você o que para outras pessoas não vem a cada dia. Você consegue entender a importância de Jesus para a sua vida? Você consegue entender a importância das Escrituras para a sua vida? Você consegue entender o que aqui está escrito? Você consegue compreender que isto aqui
o guia para a sua vida e você deve viver cada vez mais guiando-se, se permitindo guiar pela instrução, as instruções da palavra de Deus. Você tem isso claro na sua mente? Faz sentido para você a vida cristã? Faz sentido para você participar deste culto aqui agora? Ou você está aqui porque não tinha outro motivo, ou está habituado, ou está acostumado? Ou isso aqui realmente faz sentido para você? A semelhança de Pedro, nós devemos nos regozijar por estarmos aqui cultuando ao Senhor. Isso deve fazer sentido para cada um de nós. E participarmos com o nosso coração e com a nossa mente. Meus irmãos, essa confissão de Pedro é uma evidência da sua conversão, quando ele diz para Jesus Cristo que ele é o Cristo, o Deus encarnado, o Filho do homem. Jesus continua construindo o reino de Deus na terra. Jesus continua fazendo aquilo que ele disse que veio para fazer. Ele continua estabelecendo a sua igreja neste mundo. Meu irmão, minha irmã, e você que foi alcançado por essa fé, por essa graça, você faz parte deste projeto do reino de Deus na terra. Gostou da notícia? Isso traz alegria ao seu coração? Ou você não faz parte do projeto de Deus na terra, do projeto do seu reino neste mundo? Faz ou não faz? Amém ou misericórdia? Aleluia! Glória a Deus! Bem-aventurados sois vós, bem-aventurados somos todos nós, porque a mim e a você nos foi revelado que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Esse Jesus Cristo, que é esse empreendedor aqui neste mundo, que é esse engenheiro, está construindo o reino de Deus. E ele está construindo através da salvação de pecadores. Pecadores estes dos quais você e eu já fazemos parte. Oh glória! Aleluia! A nossa equipe de cântico trouxe aqui, né, irmã Sandra, mexendo com a nossa memória, cânticos do início da nossa caminhada cristã. Creio que para muitos aqui também, não é? Esses meninos estão ficando bons a cada dia, hein? Cada vez mais estão ficando bons. Melhor ainda. E você canta e canta com prazer. E você louva e louva com gratidão. Até comentei ali, soprei no ouvido do presbítero Estevano, que nós vamos adorar, bem que nós poderíamos dizer, viemos adorar. Porque foi isso que você e eu viemos fazer, porque já fomos alcançados pela salvação de Deus. Mas há um segundo aspecto desse projeto do reino de Deus sendo construído na terra. E esse segundo aspecto é que Jesus está construindo um reino que é invencível e que é eterno na terra. Um reino invencível e eterno. Essas palavras são interessantes, porque quando você lê aqui o versículo 18 do nosso texto, é dito que Jesus diz agora para o apóstolo Pedro, em continuação dessa conversa, ele vai dizer: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há uma grande ênfase, muitas vezes até nós, protestantes, caímos nesta armadilha, porque a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, tem usado dois textos basicamente para afirmar aqui a sucessão, né? A doutrina da sucessão papal, para afirmar a primazia de Pedro como sendo o primeiro Papa. E muitas vezes nós perdemos muito tempo tentando explicar que essa doutrina não se sustenta. Aqui, por exemplo, nesse texto, aqui eu não quero gastar muito tempo com isso, porque não é esse o ponto mais importante do nosso texto. Mas eu quero passar rapidamente sobre essa questão aqui, porque nós estamos inseridos nesse contexto católico também dos nossos dias.
A Igreja Católica vai dizer que Jesus aqui está afirmando que ele concedeu a Pedro o primeiro lugar de honra e de poder para governar a igreja em todo o mundo. É a primazia do papado, e que este poder e essa honra como primazia, ela vai sendo sucedida aos papas seguintes por meio dessa doutrina da sucessão, né, através dos sucessores de Pedro. O que significa que o pontífice romano, ele preside no lugar de Cristo. O que significa que, no entendimento da doutrina laicar, o primeiro papa recebeu a tríplice coroa. Ou seja, ele governa nos céus, na terra e até no inferno. Ele tem o governo, ele tem o poder em suas mãos para isso. E esse poder vai sendo passado por meio da sucessão de papas, ou a sucessão papal. O outro texto que é usado para embasar essa doutrina é o de João 21:11, quando Jesus diz: Pedro, tu me amas, apacentas as minhas ovelhas. Porém, meus irmãos, quando a gente prossegue na leitura bíblica, a gente vai observar que nem o próprio Pedro admite essa condição. Nem ele próprio admite isso, quando ele também ensina aos novos pastores como eles devem pastorear. Quando você lê 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Pedro vai escrever e vai dizer assim: rogo, pois, ele vai escrever aos pastores, aos presbíteros, aos líderes da igreja de Cristo na época. E ele diz: aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Percebe, aqui ele se coloca em pé de igualdade, ele não está acima, não se considera superior. Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. E aí, ele diz, não apenas eu devo pastorear, porque ele vai dizer para esses pastores, ele vai dizer, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Então essa doutrina, ela não se sustenta, além dela estar estabelecida apenas sobre esses dois textos, nenhum outro mais é usado para fundamentar. Você não vai ver falar sobre isso em nenhum outro lugar das Escrituras. Então veja, nem o próprio Pedro, ele toma essa posição de superioridade em relação aos demais à sua volta. Mas é claro que nós havemos de reconhecer a liderança do apóstolo Pedro, como eu já mencionei aqui, até mesmo no início. Então, quando Jesus diz no versículo 19, que ele recebe, então, o poder de ligar e desligar, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado nos céus, também não se constitui uma atribuição exclusiva de Pedro. A gente precisa lembrar que Pedro aqui representa todo o grupo na posição de liderança. Porque se essa atribuição fosse apenas de Pedro, como sendo o primeiro Papa e, portanto, detentor da honra e do poder da igreja, o apóstolo Paulo, que era o seu par na época, apóstolo como ele também, não escreveria em 2 Coríntios capítulo 5, dizendo o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Lembre-se, Paulo é apóstolo, como Pedro também. A palavra ligar significa receber a admissão de fé, receber o pecador a conversão, por meio do seu testemunho, da sua confissão, receber como membro, ou seja, reconciliá-lo com Cristo. Quem faz isso? A liderança da igreja. Pastor, e no nosso contexto aqui, presbíteros, mas Paulo já estava dizendo que ele recebeu, não só Pedro, mas ele também recebeu o ministério do ligar e desligar, que é da reconciliação ou da exclusão, quando o indivíduo faz parte da igreja,
mas é um pecador quanto mais, que há necessidade de aplicar a pena de exclusão. Ainda em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 6, Paulo ainda diz: e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo está dizendo: eu também recebi de Cristo a atribuição de ligar e desligar. E é essa a atribuição da sua liderança hoje aqui, na igreja presbiteriana do Jardim P. Você faz a classe de catecúmenos, você é recebido como visitante, você é recebido como aluno da classe de catecúmenos, você é examinado no conselho, você é aprovado, você é recebido e admitido através da sua pública profissão de fé. E quem aprova, e quem avalia, com toda a limitação, seus líderes, seus guias espirituais. Mas, irmãos, como eu disse, fechando o parênteses aqui dessa explicação, não é esse o ponto mais importante desse texto, mas apenas para você ter uma luz a respeito dessa doutrina. O mais importante dessa passagem que nós temos aqui, irmãos, dentro da perspectiva do projeto de Deus, construindo o seu reino na terra, é o que vem a seguir. É a promessa que Jesus faz aqui. Ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que eu estou dizendo que Jesus está construindo um reino na terra que é invencível e que é eterno. Em primeiro lugar, porque ele se compromete com este reino. Ele se compromete com a sua igreja. Ele assume para si essa responsabilidade. É dele a igreja. É ele quem está construindo. Esse verbo aqui, edificar, ele tem essa definição, esse entendimento. É como alguém que constrói uma casa, é como alguém que edifica um prédio, por exemplo. E é isso que Jesus está fazendo. Ele é o construtor. Ele assumiu esse compromisso e ele está comprometido com a sua igreja. Ele está comprometido com você através ou como representante dessa igreja aqui neste mundo. Cristo é o nosso construtor, é o nosso edificador. E aqui nós temos essa promessa. E quem é Jesus? Mateus capítulo 28. Eu gosto de citar esse texto aqui, porque esse texto relembra para nós a grandeza e o poder de Jesus Cristo. Ele é aquele que declara lá no capítulo 28, versículo 18, a parte final: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Meus irmãos, esse projeto de construção de Deus por meio de Jesus Cristo jamais poderá ser embargado. Jamais poderá sofrer a conclusão antes da hora. Ele segue sendo construído milimetricamente, cumprindo cada plano estabelecido dentro desse projeto maior, dentro desse plano maior. Jesus está na direção da construção desse reino na terra. Por isso, ele é invencível. E por que eu escolhi essa palavra invencível? Porque o reino de Deus na terra, a igreja de Cristo na terra, não prossegue sem ser alvo de ataques do inimigo. É só você olhar a história da igreja cristã. Aliás, a história do próprio cristianismo, de onde também procede a igreja católica. As lutas pelas quais a igreja de Cristo tem enfrentado, tem passado ao longo da história. As perseguições. Quando você lembrar de perseguição, lembra da noite de São Bartolomeu na França, onde milhares e milhares de cristãos, de protestantes, foram assassinados, foram mortos por causa da sua fé. Mas a igreja de Cristo prossegue, viva, atuante, e não só no Brasil, onde é um país, vou colocar entre aspas, livre, mas também em países orientais, onde o cristianismo sofre a perseguição de maneira escancarada, aberta. Mas ela não sofre solução de continuidade. Ela não é
proibida de avançar diante dos seus inimigos. Ela permanece, ela prossegue vitoriosamente. É por isso que, na sequência, Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui mostra a posição da igreja não de defesa, mostra a sua posição como igreja de Cristo, como participante da igreja de Cristo, não como de defesa, se defendendo, mas como de ataque, como avançando o reino das trevas, avançando o inferno, as portas do inferno não resistirão, não prevalecerão diante da mensagem do Evangelho pregada por você e por mim. Qual é o prazo de validade desse Evangelho, desse reino, ou dessa igreja que Cristo está construindo na terra? Qual é o prazo de validade? Não tem. Por isso ela é eterna. Jesus Cristo está construindo o seu reino na terra, um reino que é invencível. Ele permanecerá vitoriosamente. E um reino que é eterno, desde já. Você faz parte da igreja de Cristo que é eterna. Ela não se acabará com a sua morte. Ela não se acabará com o fim do mundo. Na verdade, o fim do mundo é uma etapa, é um passo, é a restauração, ou será a restauração, e será o estabelecimento pleno desse reino, neste mundo restaurado. A igreja de Cristo, da qual você faz parte, ela é invencível e ela é eterna. Esse projeto do Senhor Jesus não é um projeto temporal, ele é atemporal. Ele é um projeto que perpassa o tempo. Portanto, meus irmãos, eu quero encerrar esse ponto dizendo para você que o sucesso da igreja de Cristo na terra, o sucesso do reino de Deus na terra, não está sobre as costas, sobre os ombros de uma pessoa. Não está sobre os ombros de Pedro ou de Paulo. O sucesso do reino de Cristo, de Deus na terra, está sobre os ombros de Cristo Jesus. Está sobre os ombros desse engenheiro, deste construtor, que faz a promessa, que já está construindo, que já está edificando. Ele tem compromisso com essa construção, ele tem compromisso com essa igreja, com esse reino, ele tem compromisso com você, que o professa como seu Senhor, como seu Salvador. Ele tem compromisso com aqueles a quem ele foi revelado e que puderam dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas há um terceiro aspecto e último que eu quero compartilhar com os irmãos ainda nesse texto. Se nós temos esses dois aspectos anteriores, não fica sem concluir ou sem completar com esse terceiro aspecto que está aí no verso 19. Jesus Cristo está construindo o seu reino na terra, mas responsabilizando eu e você no desenvolvimento do seu reino. Ele nos responsabiliza. Ele nos chama a participar desse desenvolvimento. Nós não podemos construir como ele, mas nós somos chamados a desenvolver este reino. Veja que o versículo 19, ele diz ainda ao apóstolo Pedro, ali representando a todos: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mais importante do que a discussão da tríplice coroa, dele ter poder sobre o reino dos céus, da terra ou do inferno, dele ter poder temporal ou espiritual, como o primeiro Papa, mais importante do que isso, irmãos, que não se sustenta biblicamente, é a responsabilidade a qual
Jesus atribui a cada um daqueles que o confessa como seu Senhor e como seu Salvador. Os salvos, os crentes, foram responsabilizados e são responsabilizados pelo desenvolvimento do reino de Deus na terra. Jesus não está aqui pregando o Evangelho mais. Pedro já não está mais entre nós. Paulo já não está mais entre nós. Embora ele prometa edificar, construir, como ele promete, mas ela se cumpre, essa promessa se cumpre, envolvendo cada um de vocês que foram convertidos e que conhecem a Jesus Cristo agora como Deus encarnado. O que isso significa, meus irmãos? Pedro ali representando aos discípulos, Pedro ali representando a liderança da igreja, e embora seja de responsabilidade da liderança da igreja admitir a comunhão ou excluir da comunhão, a liderança não trabalha sozinha. Aqueles que se chegam à classe de catecúmenos, à classe de novos membros, que começam a caminhar na igreja, antes de chegar aqui, eles devem ter passado pelas mãos de vocês, que não são os líderes da igreja, mas são os crentes da igreja, que fazem parte deste corpo. Aqueles que estão lá fora, que não conhecem, que fazem parte do povo, né, da multidão aqui, que não conhecem, eles precisam ouvir, como nós também precisávamos ouvir, precisamos ouvir. Eles precisam ouvir a respeito do Evangelho. E nesse sentido, nós somos chamados a fazer parte desse crescimento, desse desenvolvimento do reino de Deus na terra. Todos aqueles que foram salvos por Jesus Cristo são convocados por Ele a anunciar o seu Evangelho, a chamar as pessoas também a fazerem parte do reino para que conheçam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nesse sentido, nós temos vários textos que envolvem os crentes, que envolvem aqueles que já foram transformados. Você e eu somos luz do mundo, somos sal da terra. Você e eu fomos chamados junto com esses apóstolos à evangelização. Então, além de você ter a responsabilidade de desenvolver a sua própria santidade, a sua vida com Deus, a sua espiritualidade, a sua vida cristã, como diz o apóstolo Paulo, que devemos desenvolver a nossa salvação, nós aqui neste mundo somos também os ceifeiros. Somos aqueles que devem semear a boa semente. Somos aqueles que carregam os tijolinhos desse grande edifício, colaborando com essa edificação, com esse desenvolvimento do reino de Deus na terra que Cristo já iniciou. Por isso, meus irmãos, nós não podemos ficar de fora. Nós não podemos nos calar. Pense comigo, raciocínio lógico. Se vocês, como crentes, como igreja de Cristo, não ensinar Cristo para o mundo, quem vai fazer isso? Os anjos? Não. Deus chamou os discípulos de Jesus Cristo. Deus chamou aqueles a quem Ele disse: bem-aventurado és, porque a você foi revelado o reino de Deus, o próprio Deus. Olhe para a sua igreja, olhe para a nossa realidade, olhe para a sua vida com Deus, como você tem alimentado a sua vida com Deus, como você tem fortalecido a sua fé. Você faz parte desse time, você faz parte desse grande edifício
Jesus chamou cada um de vocês, Deus revelou a sua maravilhosa salvação, o seu plano de salvação e envolveu você nesse projeto aqui. Você faz parte dele, mas você foi convocado não para ficar no banco, não para ficar na reserva. Você foi convocado para fazer parte dessa linha de frente. Você foi convocado para proporcionar o desenvolvimento do reino de Deus na terra, em meio às trevas, levando o Evangelho e rompendo com as portas do inferno neste mundo aqui. Por isso, meus irmãos, nós não devemos nos calar, nós devemos, sim, nos alegrar e sermos gratos a Deus, porque nós não merecíamos, não é verdade? Você não merecia, eu não merecia, mas Ele fez com que você fizesse parte do seu projeto. Esse projeto que é invencível, que é eterno, o reino de Deus na terra. Eu me alegro com isso, é a minha maior alegria e eu tenho certeza que é a sua maior alegria também. Você faz parte do povo de Deus. Você faz parte do povo que Deus quis escolher para viver a eternidade, desfrutando das suas deliciosas bênçãos, desfrutando da presença agradável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por toda a eternidade, neste mundo restaurado plenamente, perfeito, com a sua vida perfeita, com o seu corpo perfeito. Mas este reino está em processo, está em desenvolvimento. E você é convocado a fazer parte desse desenvolvimento, contribuindo, colaborando com a sua vida de fé genuína e verdadeira e contribuindo com a sua pregação, com a evangelização. Nós precisamos viver assim, irmãos. Nós precisamos ter em mente esse alvo. A minha esposa costuma falar que devemos sempre focar nas coisas eternas. Está aqui uma coisa que é eterna. Isso é eterno. É o reino que você está inserido. Mas o povo está lá fora. Olha a quantidade que nós temos aqui. Olha quantos bancos vazios há entre nós. Daqui a pouco a gente vai esticar esse negócio aqui, né? Já está liberando aí. Os bancos vão, os espaços, né? Vai ter mais espaços, mais bancos aqui para serem ocupados. Eles realmente serão ocupados? Ou eles continuarão vazios? Pastor, mas quem salva é Deus, eu sei. Mas Deus salva através de você. Se você não pregar o Evangelho, se você não falar de Jesus, você está retardando a volta dele e você não está cumprindo com o seu papel, com a sua missão. O crente precisa viver com essa meta, com esse alvo. Você precisa olhar para as pessoas e ver que elas são pessoas condenadas ao inferno. Você precisa olhar para elas e precisa entender que elas não estão fazendo parte desse projeto aqui ainda. Muitas farão. Mas Deus vai usar a sua vida para isso. Quantas pessoas você evangelizou durante este ano? Quantas pessoas você falou do plano básico da salvação de Jesus para elas? Quantas delas você orou? Por quantas delas você orou para que Deus tivesse misericórdia delas? Quantas pessoas morreram nessa pandemia? E quantas morreram sem que você pudesse ter apresentado para elas uma esperança, a única, que é segura, que é verdadeira. Estamos chegando ao final do ano e daqui a pouco estamos chegando ao início de um novo ano. Comece a pensar nisso e a executar isso. Quem sabe você comece a colocar na sua mente um propósito e no seu coração. De discipular, evangelizar e discipular. Pelo menos uma pessoa. No primeiro semestre do ano que vem. Você pode começar desde já. Caminhar com essa pessoa. Comece a orar por ela. Peça a Deus que prepare o coração dela. Que prepare o momento oportuno. E que prepare você também. Mas peça como quem quer mesmo fazer isso. Não faça só porque o pastor está sugerindo. Mas porque você entende a importância disso. Porque você entende que você faz parte desse projeto e que você precisa participar da construção, do desenvolvimento do reino de Deus na terra.
Precisamos avançar. A igreja do Jardim P está na hora de baixar o freio de mão. Está na hora de pisar no acelerador. Está na hora de alcançar as pessoas. Eu fico pensando na nossa vizinhança aqui. Quantas nós temos aqui ao nosso lado que não conhecem? Quem é Jesus? Talvez muitas delas vão dizer Jeremias, João Batista, Isaías, Elias. Mas você sabe quem é Jesus. Não sabe? Você sabe. Diga para elas quem é Jesus, porque você faz parte do reino de Deus na terra. Esse projeto invencível, eterno, e que você tem essa responsabilidade de fazê-lo crescer com a graça de Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos capacite, nos despertando para isso. Amém.